Vamos lá então, moçada. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aí a mais uma correção agora do nosso segundo simulado, né? Nós só fizemos três. Não, nós fizemos o simulado online, que foi o simuladão de carnaval, e agora a gente está no segundo simulado, a segunda correção online aí do simulado do Verum, tá? Então vamos lá, moçada. É isso que a gente estava conversando aqui agora, né? É aquilo que eu venho dizendo para vocês em sala, e esses assuntos eles são muito específicos, né? Ele cobra de você reconhecimento de estruturas que a gente no Conan não está acostumado. Você não está acostumado aí a sair verificando aí prefixos, sufixos, né? Assim, à torta e à direita, né? Então isso acaba gerando para a gente alguma problemática, né? Mas, assim como eu estava falando aí com o Davi, aí, nessa aqui eu achei que veio mais fácil. Veio mais fácil ou você tem mais conhecimento sobre esse conteúdo? Ou pode ser que tenha vindo mais fácil também, né? A gente tem esse estudo a ser feito aí também, né? Mas e aí, o que vocês me dizem aí? Vamos lá, antes da gente começar aqui, o que mais? Sei lá, eu gosto de informações, por quê? Porque o maior interessado sou eu em melhorar, né? Aquilo que não deu certo pra gente não repetir na próxima, né? Então, assim, eu preciso aí do feedback de vocês, né? Então, por favor, façam aí os seus comentários, né, seus raciocínios aí do porquê que talvez o desempenho tenha caído um pouco. E é isso que eu quero que vocês entendam, né? Então, assim, é igual o Isaac ali, pô, essa prova, né, não tem como, né? É uma prova difícil. Beleza, cara, mas é isso aí. Mas ela tá difícil por quê? É isso que eu quero saber. Que nem a Lara colocou aí, não, professor, tá muito sinistro. Mas assim, é que eu falo, novos alunos têm reflexos diferentes dos alunos mais antigos. Então, assim, quero saber de vocês. E aí? Então, por favor, digam pra mim aí, comentem aí o que que tornou esse simulado assim tão complicado na opinião de vocês, ou tão simples na opinião de vocês. Vamos lá. Tenha Ô, vergonha professor, não, tenha vergonha ao não. meu Vamos lá. ver aqui, professor, as que eu errei, assim, que me gerou dificuldade, essas questões que trabalham com significado de prefixo ou de palavra, que é uma área que eu tenho mais dificuldade, mas acho que é o mais difícil aí de simular. Correto. Beleza. Para mim foi a mesma coisa. Pô, as de definição, por exemplo, oh, meu Deus do céu. As palavras de expressão, as foi mais fácil de acertar. Mas as de Certo. prefixo, de saber se era grego ou latino, aí, tipo, barro total. Entendi. Beleza. Mais alguém? Algum aluno novo aí? Gostaria de comentar? O E pessoal olha do que a aluno. de Pode, grego pode. era bem difícil mesmo. Eu chutei porque eu realmente não sabia. Eu acabei errando também. Era comentários. Entendi. Mas e aí, o que vocês estão achando das aulas? O que vocês estão achando dos simulados? Tá fora da realidade? Né, tá coadunando? Porque às vezes o que acontece? Às vezes a gente passa um conteúdo em sala que não é suficiente para você fazer uma boa prova. Eu preciso saber disso também. Moçada, não tem milindre não, ó, professor. Realmente a sua aula tá fraca. Perto do simulado que o senhor tá cobrando, sua aula tá fraca. Ô, Ok, professor, eu acho que está no padrão, assim, até as questões, por exemplo, de derivação imprópria que você falou do uso de artigo, tudo para substantivar. Eu acho que o que mais atrapalha mesmo é esse significado que você tem que ter, né, contato com a língua. Mas a uhum. aula tá muito boa. Não, show de bola. Quem fez o simulado online aí também, o simuladão de carnaval, até se deu bem, né? Porque tava com a matéria um pouco mais fresca na cabeça, porque o simuladão foi praticamente igual, né? Os assuntos, pelo menos, né? Não as questões em si, mas os assuntos foram bem parecidos aí, né? E aí, mais alguém? Mais algum comentário? Eu já começo já a fazer as correções aí pra gente também não demorar muito. Eu Então, achei difícil por pode falar. conta das palavras. Tipo, tinha muitas questões, eu achei, pelo menos, que tinham palavras específicas que você tinha que saber a forma de descrever essa palavra específica. E foi essa a minha dificuldade, porque em algumas palavras eu confundi uma coisa com a outra. E aí eu acabei errando porque eu confundi, por exemplo, imprescindível. Eu achei que era de um jeito e era de outro. E aí eu tentei até escrever na prova para ver se meu cérebro inconscientemente lembrava. Mas não. Então, a minha dificuldade foi mais nessas palavras específicas que tinham o mesmo forma de falar, né? Mas escrita diferente. Sim. É isso. Não, entendi. Não, então, isso faz parte, né? Então é aquilo que às vezes eu comento com o aluno, porque assim, todo mundo, né, tem um primeiro momento, principalmente os alunos mais novos aí,
os mais antigos já têm esse conhecimento, né? De que o português é uma matéria que é tranquila, pô. E ela é tranquila. Desde que ela venha da maneira que você saiba, né? Ou seja, dos assuntos que você domina. E assim, isso que acontece no simulado, ele de um certo ponto é bom para comprovar para vocês, moçada, que eu não sou só um professor chato que fica o tempo todo cobrando vocês. Ou seja, eu quero tentar mostrar para vocês que esse tipo de conteúdo, uma ortografia, emprego de prefixo, emprego de sufixo, formação de palavra, se você não domina, fica difícil, torna-se uma questão difícil para você. Por isso que eu mencionei, né, quando a gente começou a estudar formação de palavra, para quem já chegou ali comigo, e na parte de palavra composta, né, ali na parte do hibridismo, teve gente que no ano da ESA que caiu bicicleta errou. Não sabia que bicicleta era uma palavra híbrida. Por quê? Porque se você não tem conhecimento, fica difícil. Você tem que saber que aqueles radicais são de origem diferente, por exemplo. Então, isso aí corrobora com essa ideia que a gente está discutindo de que, moçada, o almoço nunca é de graça. Tem que dar uma dedicada mesmo. Mas aí eu vou voltar a tocar naquele assunto. Não caia em desânimo. Não desanime caso você tenha ido mal. Como eu falei para você, você não vai fazer uma prova igual você está fazendo. Você não vai fazer uma prova da SpaceX, você não vai fazer uma prova do Colégio Naval, você não vai fazer uma prova da Epicar só com esses assuntos. Diga-se de passagem, se cair esse assunto em específico, vai ser uma questão ou outra. Mas é aquilo, pela quantidade de conteúdo que nós temos até hoje, a prova se torna difícil. Eu já falei para vocês. Então, a partir de agora, a gente vai começar a entrar aí na análise morfológica. Então, a gente vai estudar substantivo, adjetivo, numeral, pronome. E aos moldes que eu tenho feito nos anos que se passaram, eu vou fazer dupla jornada, né? PSEX comigo são sempre 3 tempos. CN, a maioria das vezes também são 3 tempos. Eu já falei que a partir de... Depois que eu terminar ali substantivo, adjetivo, artigo, quando eu entrar em pronome, eu já começo a fazer a aula de análise sintática junto. A gente vai fazer um primeiro período daquelas 3 aulas lá de análise morfológica e o segundo período de análise sintática. Vamos estudar sujeito, objeto, predicativo. Então, além de ficar mais dinâmico, vai ter mais conteúdo para a gente poder aí diversificar mais o nível das questões. E isso vai fazer com que então você tenha um desempenho melhor ou um desempenho pior, dependendo de como você estiver estudando. Mas não vai ser algo tão específico, né? Tão repetitivo, porque se você pegar o simulado, ele é repetitivo, ele acaba se tornando repetitivo. Por quê? Porque são poucos assuntos para muitas questões. Beleza? Tranquilo então, moçada. Vamos então aqui, eu vou só me destacar aqui para a gente fazer igual fizemos lá na correção do simuladão online. Beleza, então, moçada. Então, vamos já ficar por aqui mesmo e vamos lá. Qual a primeira dúvida aí em relação aí às questões do simulado? Senhor, eu tenho uma dúvida nessa primeira aí. Essa primeira aqui, vamos lá. Qual é? Ó, na letra C, minha dúvida é o Letra C. seguinte, na palavra encaminhado, o radical é caminho, certo? Vem de encaminhar, vem do verbo caminhar. Isso. Minha dúvida é o seguinte, quando eu coloco o prefixo e vejo se a palavra existe ou não, ou seja, encaminho, ela não existe, certo? Certo. Mas eu posso colocar uma vogal temática tipo A, para a palavra existir, tipo encaminhado, encaminha? Encaminha você pode, mas aí você está raciocinando com que, primeiramente, né? Você vai raciocinar da seguinte maneira, eu quero saber se... Porque a grande pergunta aqui ele está falando que a palavra destacada é formada por derivação prefixal e sufixal. Isso é verdade? Para mim é? Mas por quê? Você acha que aquele ado ali é sufixo? Sim. Não, não é. Não é? Não é. Primeiro, lembra do exemplo que eu dei em sala do desalmado? Lembra do desalmado? Sim. O que eu falei no desalmado? Quando ele for verbo, aquele ado que você está vendo, ele é uma desinência de particípio, não é sufixo. Aí o desalmado, ele passou a ser, para síntese, quando ele era um adjetivo. Aqui ele não está em função adjetiva. Aqui ele é verbo. Tá vendo essa estrutura aqui, ó? Deixa eu só colocar aqui, para não ficar atrapalhando. Mas tá vendo que tá ali, tá escrito foi encaminhado? Sim. Então esse foi encaminhado, o recurso foi encaminhado pelo aluno. Eu não posso escrever isso que o aluno encaminhou o recurso? Pode. Posso ou não posso?
Então, isso que você está vendo aí é uma voz o quê? Passiva. Sim. Se é uma voz passiva, essa estrutura foi encaminhado, e você está vendo aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó. Isso aqui é uma locução verbal de voz passiva. Isso é uma locução verbal, ou seja, isso não tem valor de adjetivo. Isso tem valor de particípio, porque essa é a característica da locução verbal. Então, se isso é uma locução verbal, se esse encaminhado aí é verbo, então esse ado não é sufixo. Esse ado é desinência de particípio. Então, você nem tem estrutura aí formadora nessa palavra. Ah, professor, mas poderia entender que vem de encaminhar. Poderia entender que vem de encaminhar. Só que encaminhar, aí eu estou analisando outra palavra. O encaminhar, isso seria para síntese, tá vendo? Mas aqui eu não estou analisando a palavra encaminhar, eu estou analisando a palavra encaminhado. E eu estou dizendo para você que ela foi feita por um prefixo e um sufixo. Não, no máximo que ela poderia ter sido feita é por um prefixo, que está aqui, ó. É o máximo que ela poderia ter sido feita. Porque o ado, né? No caso aí da nossa situação, você não teria aqui o encaminhar, você teria aqui o encaminhado. Esse ado que você está vendo aqui, ó, isso aqui é desinência de particípio. É uma desinência de particípio. Isso aí não é para nós aí, como se diz, isso aí não é para nós um sufixo, tá? Não serve para nós como sufixo. Certo. Mas se no caso ele estivesse na função de adjetivo, aí seria? Aí seria para síntese. A palavra encaminhado seria para síntese. Por quê? Porque essa palavra só existiria como? Ela só existiria com os dois, tanto com o prefixo quanto com o sufixo. Beleza? Certo. E aí dá pra ver melhor aí, né? Então é uma Tudo derivação bem? prefixal aí. Então, o máximo que você poderia dizer é que ali existe um prefixo, não, nem que seria uma formação por prefixação. Vou Entendi. repetir. Só eu pegaria o verbo encaminhar. Esse é para síntese, tá vendo? Encaminhar. Só que aí não está escrito encaminhar, está escrito encaminhado. Então você não tem aí uma formação de uma nova palavra por um processo. Porque o prefixo que está ali já vem da parassíntese, do verbo encaminhar. Então você não teria formação nessa palavra. Por quê? Porque esse último elemento aí não é sufixo. Ele é uma desinência de particípio. Agora, Entendi. se eu dissesse que o documento, né, é encaminhado, tá vendo? É que, assim, mesmo assim dá a ideia de que foi encaminhado. Mesmo assim, eu continuaria com a ideia de voz passiva, tá? Então, assim, esse encaminhado como adjetivo, eu posso pensar como, sei lá, né, eu não consigo criar aqui uma frase de imediato sem dar esse valor do verbo implícito, entendeu? Para gerar uma locução. Esse homem encaminhado, ele é um homem encaminhado. Ela é uma mulher encaminhada, nesse contexto de que você é uma pessoa que já tem, né, uma carreira promissora. Dá para entender essa ideia? Você é uma pessoa encaminhada, tá vendo? Então você é uma pessoa, você não é uma pessoa que foi encaminhada, você é uma pessoa encaminhada, você é uma pessoa que já tá com a vida o quê? Pronta, com a vida propícia, né? Né? Tá formado, já ganha seu salário, então você é uma pessoa encaminhada, tá vendo? Existe esse termo, né? Essa forma de você dizer uma pessoa aí que tem esse valor aí pra gente, beleza? E aí sim, aí daria valor de adjetivo. Aí nesse caso seria para síntese. Tudo bem? Sim. Dá pra entender isso aí? Deu, senhor, valeu. Beleza? Próxima. Só lembrando, moçada, nessa questão aí no 1, por exemplo, qual o valor de metro na letra A, na palavra metropolitana, e qual o valor de metro na palavra metrologia? São iguais? Não. Não são porque não é o gabarito, né? Mas e aí? Qual o valor? Tem de metrô lá, que é pô, bagulho de transporte, o outro é de metro de medição, né? Não. Não, então já tem. Um você acertou, tá? Um você acertou, que é o de medição, que é o caso de metrologia. Esse tá bem nítido, né? Mas metropolitana, essa ideia de metrópole, nada mais. Esse poli aí que você tem, ele pode estar relacionado à cidade, tá vendo? E esse metro tem valor de materno. Então seria cidade-mãe, tá vendo? Então não tem o mesmo valor. E aí, nesse aspecto que eu chamo a atenção para vocês. Pra eu ficar grandão aqui para vocês, ó. É nesse aspecto aí que eu chamo a atenção para vocês. Você tem que estudar, moçada. Tudo bem, a gente tá fazendo a correção aqui agora, pô. Professor, acabou o simulado, foi almoçar e bababá. Ok,
Mas isso que eu tô fazendo aqui com vocês, aí indagando, pô, beleza, mas e aí? Eu simplesmente vou assumir, vou aceitar que esses radicais aí são diferentes, mas e qual o valor deles? Ou esses elementos mórficos aí, ou não é? São diferentes, mas e aí? Eu não sei o valor, eu tenho que pesquisar, eu tenho que estudar. Vocês entendem, moçada? Conseguem entender isso? E aqui eu fui bem cuidadoso com essa questão para não tentar anulá-la. Observe quanto a estrutura e formação de palavras, né? A cenário alternativa correta, ele fala: metropolitano e metrologia possuem elementos mórficos. Eu falei que elementos são esses? Eu chamei os dois de prefixo? Não, perceberam? Porque pode ser que um seja radical e o outro seja prefixo. Não nessa palavra, tá? Mas existem palavras que, às vezes, dependendo do... Vai aparecer uma questão aí, se vocês não perguntarem, depois eu mostro para vocês. E uma hora na palavra ele é prefixo, em outro momento da palavra ele é radical. Então, assim, pode ver que eu tomei cuidado de não chamar os dois de prefixo, não chamar os dois de radicais, porque o aluno poderia, professor, mas ali não são dois prefixos, um é radical, o outro é prefixo. Então, para evitar isso, eu falei de elementos mórficos. Se é radical ou se é prefixo, ok, mas a minha pergunta foi, eles têm o mesmo valor? Entendem? E aí, próxima? Evandro, Pois não. pode falar, Isaac. Beleza. Quais são os 5 morfemas de supervalorização mesmo? Você vai ter, no caso, super, o valor, o is de isar, né? Que é esse is, o a, que acaba tornando-se para ele uma vogal temática, e o são, que é sufixo. Entendi. Tá, entendi. Beleza? Se você pegasse a palavra valorizar, isar é sufixo. Certo. Mas aí você não usou o prefixo super? Sim, Aí você criou um radical secundário. sim. Lembra disso? Se você Sim. criou um radical secundário, então em supervalorizar, o a é vogal temática. Agora, É verdade. percebe? Sim. Então, se eu for dividir na palavra supervalorização, eu tenho prefixo super, não deixa de ser. Ah, professor, mas é um radical secundário. Mas radical secundários são formados com prefixos. Então não deixa de ser prefixo. Aí valorizar, nesse valor, vem da palavra valor, né? O is viria do isar, só que o a agora para você é vogal temática. E o são é o novo sufixo que você usou para criar a palavra valorização. Tá, entendi. Obrigado, professor. Beleza? O que mais? Outra pergunta ou ainda aqui? Alguma coisa? Tem uma dúvida na questão 3. Não sei se 3? se você vai na ordem direta, mas é que eu fiquei em dúvida nela. Cara, eu vou na que me perguntarem. 3. Qual a dúvida na questão 3? Professor, é mais eu acho que conhecer a palavra, mas, pô, eu pensei que fosse letra A. Não entendi o significado de hermético aí. Cara, você nunca ouviu falar, quer dizer, é que assim, o ano passado, você, meu aluninho de física, o ano passado eu falei sobre isso, em transformações adiabáticas, né? Onde você não tem troca, ou seja, em superfícies, ainda falei essa palavra lá, hermeticamente fechadas. Hermético significa fechado, sem a possibilidade de vazar nada, de sair nada. Esse hermético, ele é a ideia de não ser, possibilitar fuga. É isso, tá vendo? Possibilitar fuga. Só que quando ele bota ali, ó, que ele joga da seguinte maneira, ó. A artista sérvia transita pela linguagem, por vezes, peculiar e hermética das performances. Nesse caso, o hermética para ela, no contexto dessa palavra aí, vai trazer a palavra para você como... Então, é que aqui a gente vai pelo contexto, né, cara? E se você pegar a palavra hermética propriamente dita... Então, professor, eu coloquei A, porque para mim hermético seria referente a algo que é fechado, né? E peculiar ele pode encaixar no sentido de próprio, né? Mas peculiar não cabe para diferente. Não. Peculiar não cabe para diferente. Então, essa ideia de hermético aí também, ele pode ter o seguinte valor, quer ver? Ó, hermético, eu abri o dicionário aqui só pra gente pegar exatamente o que é, tá? Então vamos lá, relativo a ciências ocultas ou alquimia. É o nosso caso? Não. Né? Perfeitamente ou totalmente fechado, que aí teria esse valor, né, de fechado, como eu falei, né, hermeticamente. Então ele é fechado hermeticamente, ou seja, não deixa vazar. Então hermético tem a ver com fechado? Tem a ver com fechado, beleza? Depois, fechado de maneira a impedir a entrada e a saída do ar. E depois vem aqui, ó, difícil de entender ou interpretar, ininteligível.
É isso mesmo. Hermético significa ininteligível. Também tem esse valor por extensão. Então tá correto, letra B. Beleza? Aí é que eu falo, né, moçada? Eu achei muito difícil saber então, o mas que é aqui é questão. ininteligível, eu achei muito difícil. Pô, pra Então, mim, mas aqui é peculiar era diferente. peculiar. Quando você fala assim, ó, eu tenho uma característica peculiar. Eu tenho uma característica única. Ela pode, dentro de um contexto, né, dizer que ela é diferente. Pô, cara, mas aí quebra, cara. Mas como Aí uma é que tá. consequência, né? Não é o significado natural da palavra. Então, veja, quando eu falo assim, nossa, ô Davi, você tem uma característica peculiar. Ou seja, uma característica que é sua, única. Tá vendo? Então, ela é própria de você. Então, o valor de peculiar, o que é mais próximo a peculiar aí, é próprio. E não diferente. Pode ser autêntica. Autêntica também serve como sinônimo, né? Autêntico e próprio tem tudo a ver, né? Ah, só que hermenêutica ali no caso não serve, né? Pois não. Mas aí diferente não poderia ter sentido, tipo, como é só seu, você é diferente dos demais. Aí é Ou você não? que tá falando isso, né, cara? Ah, Isso aí essa não é a definição da palavra. Isso aí você tá querendo trazer para esse contexto, entendeu? Acaba sendo uma Palavra- consequência disso. né? Então, mas a palavra peculiar não tem como sinônimo a palavra diferente. Entendeu? entendi. Peculiar, você tem aquilo que é seu, próprio, autêntico. Tá vendo? É isso que traz pra gente o valor de peculiar. Tá certo. Agora, ela pode ser diferente de outras? Pode, mas ela não é sua? É ou não é? Então tá vendo que o fato dela ser diferente não é porque ela é peculiar, e sim porque ela é sua. Então isso é uma peculiaridade sua. Tá vendo? A peculiaridade sua é ser diferente. Entendeu? Não que a Entendi. palavra peculiar tenha o valor da palavra diferente, não. Qual é a sua peculiaridade? Ah, minha peculiaridade é não concordar. Ah, então a sua peculiaridade é ser diferente. Tá vendo? Então interprete a palavra peculiar. Ou seja, a sua característica é ser diferente. Então sua peculiaridade, tá vendo? É ser diferente. Então é uma característica própria, uma característica sua, que é o valor da palavra peculiar. Não, mas com isso você vai ser diferente dos demais. Não, mas aí eu precisaria de um contexto para entender que isso tem valor diferente. Mas mesmo assim, a palavra peculiar não tem como sinônimo a palavra diferente. Beleza? Valeu. Tranquilo? Valeu, senhor. Próxima. Eu tenho Ó, dúvida. e detalhe, tá, moçada? Não é porque eu não quero mudar o gabarito, não. É porque realmente não tem, tá? Fala, pô, o professor não quer mudar o gabarito, tá? Não, realmente não tem, pô. Não, se tivesse valor, tanto é que vocês viram que eu parei, né? Eu falei, ué, cara, mas hermética aqui com ininteligível, até eu buguei aqui agora, né? Mas tem esse valor também, beleza? Mas vamos lá, qual que é a próxima? Professor, eu tenho dúvida na questão 8. 8. Na ordem. A ordem vocês que mandam, mano. Perguntou, eu tô indo. Essa aí é a 7, a sua 7. A minha 7? Pô, beleza, vamos lá. Tá. Dá um zoom Por aqui pra que dar melhor. descampado não é derivação prefixal ou sufixal? Porque descampado não existe descampe e nem campado. Isso aí é para síntese. Mas, não existe campado? Tá. Beleza. Beleza. Isso aí, Achei que lembra? existia. E Achei que ainda existia. ainda Pra mim tem existe. exemplo para vocês. O que eu falei dessa palavra aqui, ó? Que vocês anotaram em sala. Aí que eu falo, ó, não tem que anotar. Além de anotar, tem que fazer depois a revisão, né, moçada? Que eu falei assim, moçada, 99% das parassínteses são verbos. Lembram disso que eu falei? A maioria das parassínteses são verbos. Mas existem parassínteses nominais. Aí eu dei 3 exemplos em sala. Quais foram? Descampado. Foi o primeiro exemplo que eu dei de parassíntese nominal. Descampado. O outro foi... Caramba, agora eu não lembro qual foi o segundo. Mas o terceiro... Amanhecer? Qual? Não, amanhecer é verbo, né? Amanhecer não. Amanhecer é verbo. Eu falei de parassíntese nominal. Uma delas foi descampado. Com tempo. A outra eu esqueci agora a segunda. E a terceira foi submarino. Só que submarino eu falei, ó, cuidado. Submarino será, né? Dependendo da banca. Por quê? Professor, Porque a gente sabe que hoje a palavra marino existe, né? Pois não. eu tive que sair aqui rapidinho. Eu não sei, você falou que é para síntese descampado? Descampado é parassíntese. Pô, professor, tipo, eu consegui acertar essa questão, mas
ao meu ver, eu pensava que fosse derivação prefixal. Não, não existe a palavra acampado. Não existe? É que eu, Não. eu li no dicionário aqui na internet, eu acho que ele veio duvidoso. Vou dar uma olhada melhor, então. Não existe a palavra acampado, tá? Descampado é para síntese. Ok, obrigado, professor. Beleza. Vamos lá, qual é a próxima? Pô, eu fiquei com dúvida naquela questão do que tinha grânulo, vinícola. Acho que é a próxima. Eu não sei se é a próxima, mas foi essa que eu fiquei com dúvida. Vou ver agora aqui. Não é essa não. Não. Eu acho que é pra cima, acho que é mais pra cima. É antes? Acho que é. É, essa aí. Aqui. Sim. Tá. Qual a dúvida aqui? Grânulo não é grão pequeno? É, exatamente. Então, não é. Ué, como é que é uma palavra simples se é um grão pequeno? Então, Vem de mas grão, não vem? vem, só que isso aí não é um processo de formação sufixal? Igual garotinho, né, pô? Mini garoto pequeno. Não, mas a minha pergunta, responda a minha pergunta agora. Eu respondi a sua. Grânulo, grão pequeno. Mas Agora responda palavra- a minha. Qual o processo de formação aí? Sufixação. Ué, e sufixação é processo de formação de palavra composta? Ah, entendi. Neném, Faz sentido. eu Faz quero que a sentido. palavra seja simples. O fato de ter um prefixo ou um sufixo não tira o valor dela de ser simples. Lembra Eu que eu ainda achei que falei? era Derivação é processo de formação de palavra. O quê? simples. Neném, olha aí. É isso aí. É isso aí. Entendi. Beleza. Tranquilo? Vinícola, por que vinícola não, então? Que no caso de vinícola, tá vendo vamos lá, não se torna para ela um sufixo esse ícola. Esse ícola que você tá vendo aqui, ele é radical, tá? Tá. Ele não é sufixo, esse camarada aí. Mas aí seria uma composição? Isso é uma composição por aglutinação. Exatamente. Entendi. Beleza? Macrocosmo é prefixação? Ou é composição também? Esse camarada aqui, esse macrocosmo, macro aqui é radical. Então é composição também. Composição. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Deu pra ver aí? Ó, por que ninguém perguntou dessa aqui, ó? Eu ia perguntar. Eu ia falar agora. Tá. Eu marquei essa daí. É que caiu e aí. E aí? Ninguém falou nada aí dessa. Hã? Eu tava com dúvida na questão 4. Não, mas a minha Calma aí, pergunta professor. bípede aí, ninguém falou nada, pô. Ô, professor, Então, marquei bípede- essa aí, mas não entendi não. É composição Bípede também. E composição? dois. Ou é hibridismo? Bípede é 2 pés, ué. É meu hibridismo. Pensei no bicicleta lá. O que significa isso aqui? Dois O que pés. significa Não isso aí? sei. Isso aí está sob júdice, não lembra não que eu falei? Toda vez que você tiver um radical numérico, pi, tri, esse cara, para alguns autores, como Celso Cunha, por exemplo, é radical, mas para outros, como Bechara, isso aí é prefixo. Então, essa palavra, ela poderia ser simples para um dado contexto. Se eu não tivesse a palavra grânulo aqui, poderia ser ela a resposta, até seria ela a resposta. Então aqui cai naquela situação. Eu sei que radicais numéricos como bi, tri, podem ser tratados como prefixos. Então isso é uma possibilidade. Mas no caso da palavra grânulo, não tem como, né? Essa daí é puramente sufixal. Então a gente vai na que está mais certa, que é grânulo como palavra simples. Porque bípede pode ser considerado palavra composta. Professor, mas o que eu não tô entendendo, então, por exemplo, eu lembro que o senhor falou de bicicleta. Seria ali radicais de origem distinta, seria hibridismo. Mesma coisa que eu acabei de falar, cara. Para aquele você autor. também? E exatamente, cara. Eu pensava que fosse uma regra, mas E quando beleza. tiverem esses radicais. Vocês estão anotando isso aí, moçada? Porque depois vocês vão me fazer a mesma pergunta. Eu tô falando, ó. Esses radicais que indicam número, bi, tri, quadri, isso aí pode ser considerado prefixo para alguns autores. Então é uma palavra que você vai ficar naquela, ó. Eu quero uma palavra simples. Bípede, bicicleta, vai ser? Depende. Se não tiver uma outra melhor, até pode. Tudo bem? Ok. Mais alguma aqui? Nessa. Senhor. Não? Beleza, então. Vamos lá. Qual a próxima aí, o pessoal tinha falado? Tinha ficado com dúvida na 4. Tinha ficado com dúvida na 4? Isso. Opa, 4. O que houve aqui na 4? Professor, eu confesso que não conheço não. Pensei que fosse letra E. Eu coloquei também. Porque de sincronia, né, que você comentou. Aí eu pensei nisso. Mas que diálogo é sincronia, cara?
Pô, mas não seria uma conversa, pô. Diálogo é por meio do logos, por meio da palavra. Então, dia significa através. Não é ao mesmo tempo. Ah, pensei que fosse. Não, beleza. Esse, Então, Beleza. esse delapidar, ele tem valor de quê? De negação? De negação. Exatamente. tranquilo. Então, moçada, tem que tomar A cuidado. O que é que eu anestesia falo? tem sentido de ligação? Também tem. Esse A do anestesia também tem. Ah, entendi. Nossa, Essas esse me pegou, pra me pegou um valor pouco. negativo. E aqui não tem como, moçada. O que você tem que fazer agora? Agora você tem que pegar essas palavras uma por uma, ir lá no dicionário, ir na sua gramática e procurar esses elementos aí, procurar esses prefixos e ver, denotar os valores deles. É só assim que você vai gravar isso. Vocês já repararam uma coisa? Você vê, ó. Vem comigo aqui de novo, ó. Vocês já repararam uma coisa? Que coisa, professor? Vocês já repararam que eu falo assim, moçada, se vocês não anotarem, se vocês depois não fizerem um estudo, vocês não lembram, vocês vão esquecer. Então, eu provo por A mais B, porque não tem como. Se você não anotar isso aqui, você não vai conseguir fazer, pô. E vai cair uma coisa dessa de novo e você vai errar. Então, moçada, não tem. Aqui você tem que fazer um pouquinho de paciência, pega, vai lá, destaca aí o prefixo, vai lá na sua gramática, vai lá na sua apostila, vai num bom dicionário e, opa, deixa eu ver se realmente o professor está falando a verdade. Será que ele não se confundiu? E vamos lá, é assim. E isso vai demandar um pouquinho de tempo, mas você não vai esquecer mais. E se uma palavra dessa cair? Ah, professor, pode ser que não caia, glória a Deus. Mas e se cair? Aí você de novo vai esquecer, ou pior, né? Vai que cai uma palavra, uma dessas aí, e no dia lá você não lembra. Por quê? Porque você não fez uma revisão, não fez as suas anotações. Beleza, moçada? Tranquilo? É isso. Não tem muito mistério. Como eu falei, aqui, moçada. Só que assim, é que eu falo. Quem mais tem que colocar a barbinha de molho aí? É o pessoal da SpaceX. Porque a SpaceX ainda é um concurso que gosta desse tipo de questão. Se você pegar aí Colégio Naval, se você pegar Epicar, já faz anos. E não cobra dessa maneira. Ah, vai cair para processo de formação, isso aí sim. Mas assim, de cobrar valor de prefixo ou prefixos que são idênticos, quem gosta disso aí ainda é a SpaceX. Também tem, né, cada vez mais aparecido menos, mas faz parte, né? Beleza? Tranquilo? Próxima. Professor, fiquei com dúvida na questão 10. Na questão? Pode falar o cara que Não, questão 10 também. 10 também é. Questão 10? Isso. Questão 10. O que houve aí com a questão 10? Ô, professor, no meu gabarito do Colégio Naval, tá marcando letra B o gabarito. E eu marquei alfa também. Achei estranho. Não, os gabaritos não são iguais, tá? Ah, então deixa eu conferir lá. Ah, Os não, gabaritos não... eu queria entender, na primeira proposição ali de sais, por que ela é falsa? Porque a desinência que indica número para você é o S, não IS. Mas isso seria o quê? Uma alomorfia? Não, ele é uma vogal temática. Pô, Isso, ele vem dessa palavra aqui, ó. Ele vem da palavra sal, que o plural vira sales, e também pode ser aceito como sais. Nesses dois casos, esses elementos aqui são vogais temáticas. Ah, isso aqui até pode ser considerado uma alomorfia? Pode, tá? Mas não deixa de ser vogal temática, lembra? Alomorfia não tira o valor da vogal temática. professor, mas Isso então, tipo, toda vez que a desinência, tipo, nominal de número indicando plural, vai ser sempre o S só? Ou não é uma regra isso? Eu cansei de falar. É igual o camarada chega aqui e coloca aqui, ó. Já cansei de falar pra vocês que é só esse cara que é desinência de número. O E é vogal temática. Ok. Lembre-se, eu não posso pegar uma desinência e colocar diretamente no radical se não for por meio de uma vogal ou de um sufixo. Ah, faz sentido, né? É pela definição, na verdade. Entendi. Vogal no meio ali pra poder. E isso não é aquela vogal de ligação, que me perguntaram isso também, tá? Ah, Ok. é a vogal de ligação? Não, isso aí não é vogal de ligação, é vogal temática, tá bom? Mais algum? Professor, eu Pois tenho. É que na minha é a 10, mas dando no senhor eu não sei qual que é, não. É, uma qual que que fala é? de prefixação, sufixação e parasintética. Pô, mas me dá- respectivamente. Ah, essa? Não, essa é de ensino, eu acho. Isso. Essa aqui? Ah, tá. Professor, eu tenho uma dúvida na 10 aí, professor. Professor, o que tá errado na Bravo? Tá errado na Bravo? O termo destacado é um alomórfico. Não, não é, cara. Isso aí é desinência, né? É desinência de subjuntivo. Na sua é da questão 9, eu acho. Não, falaram que tava com dúvida na questão 10 ainda. Eu tenho, Quem tá senhor. com dúvida na questão? Ah, Fala, fi. Eu. Fala, Ó, professor, fala, fi.
Eu Vamos não lá. entendi esse emigratório. Pra mim não fez sentido. Emigratório. Termo destacado é Porque... indicativo de ação. Hum. Mesmo. Emigratório, o termo é indicativo de ação. O que é Certo. emigrar? É emigrar em bando, né? É exercer a ação de sair. Então, o sufixo tório, refeitório. O que você faz em refeitório? O que você faz em refeitório? Comer, né, professor? E não é uma ação isso, não? É. Então, e emigratório? O que é emigrar? Não é sair? Mas você tem que exercer essa ação. Então, a ação de emigrar é o emigratório. Professor, mas uma dúvida. Tipo, emigratório não vem de migrar? E ela teria o sentido de ação? Tipo, de Não. transação, não é? Aqui você já está pegando a palavra emigrar, cara. Emigrar. Veja, você tem emigrar e imigrar, não é migrar. A palavra é emigrar e imigrar, que são parônimos, né? Tudo bem? Não, beleza, E aí, beleza. e você vai pegar e a essa palavra acrescentar um sufixo que é denotório, denotativo de ação. Então, a ação de emigrar é quem realiza, né, uma ação emigratória, um valor emigratório. Então, esse tório é um valor de ação. Exatamente. Tá certo o sufixo, tá? É isso aí. Professor, pô, na minha concepção, tipo, todos os exemplos que eu criei na minha mente quando tava fazendo a prova pra ter certeza mesmo, pra mim dá um valor de, tipo, o local em que você faz a ação, não... Porque, por exemplo, interrogatório. É ação de Não sei. interrogar. Mas, por exemplo, refeitório não seria um local onde as pessoas comem? Pô, refeitório. Ah, é o lugar, beleza. Então, assim, ele pode até ter, mas também tem denotativo de ação. E emigratório, indicativo de que lugar? E lugar onde se migra, mas que lugar é esse? Isso não é um lugar, isso é uma ação. O refeitório, ele até, né, talvez o exemplo que eu dei dá mais de denotativo de lugar. Mas emigratório, lugar de quê, cara? Não, faz sentido. Até você falar fluxo migratório, da ação de você emigrar mesmo, né? Exatamente, entendeu? O refeitório eu concordo. Ah, refeitório, tório poderia ser ideia de lugar. Lavatório, por exemplo, né? Cara, lavatório é lugar onde se lava, mas também é ação de lavar, né? Não deixa de ser, né? Mas assim, no caso de emigratório, não tem por onde, tá? Aí é o sufixo denotativo de ação mesmo. Beleza? Ok. Beleza, professor, valeu. O que mais? Aí vamos pra 9 aqui agora. O que tá pegando na 9 aí? Professor, eu corrigi errado, desculpe. Eu achei que tinha errado essa questão, mas o gabarito é bravo. Agora você tá satisfeito. Agora eu tô satisfeito. Mas e aí? É aquela velha história. Tô satisfeito porque eu acertei ou eu tô satisfeito porque eu sei o que tá errado nessa questão? Não, eu sei o que tá errado, mas eu, aproveitando que o senhor falou, eu fiquei em dúvida na D, na palavra ponteiro. Eiro. Ponta mais eiro. Sufixal. Tá, então o que tá errado na D? Botoar. É para síntese. É para síntese. Uhum. Não vem do verbo botoar, não vem do, tipo, Não. botoar? Não vem. Fica tranquilo, não vem. Não vem. Pode vir do substantivo botão, né? E gerando para você o verbo abotoar. E intravenoso é para síntese também? Intravenoso? Não, intravenoso não é para tá. síntese, não. É um erro também, né? Seria composição de... Só prefixal. Prefixal. Porque o que acontece? Não existe intraveno, tá vendo? Intraveno não existe, mas existe venoso. Sangue venoso. Uhum. Tá vendo? Sangue venoso. Então, intravenoso, aí é o último constituinte. Ela é uma derivação prefixal. Ok. Ela pegou como base. Professor, a parassíntese de abotoar é o ar também? É a parte do ar não. ou é o ar? É o ar. Isso mesmo. Ah, tá. Bom. Lembra que eu dei alguns exemplos, né? Tecer e ar no final e a e em no início para substantivos e adjetivos. Lembram disso? Sim. Então, isso geralmente é gerador, né, de parassíntese. Beleza? Próxima. Professor, professor, tem uma dúvida nessa terrânea aí. No conterrâneo. Esse terrâneo, eu não posso dizer aqui, que ó, algo conterrâneo. é terrâneo. Aí, ó, essa é a outra que eu acho que eu dei exemplo em sala. Conterrâneo é parassíntese. Professor. Conterrâneo é parassíntese nominal, não é verbal. Não existe terrâneo. Não existe terrâneo. Pelo amor de Deus, não existe terrâneo. Tá bom? Normal. Existe terráqueo. Se quiser terráqueo. Mas terrâneo não existe, não. Beleza? Tranquilo? Bacana. Tá, essa é outro exemplo de parassíntese nominal. É conterrâneo, descampado e submarino, só que submarino é subjúdice. Qual mais? Vamos lá. Professor, eu fiquei com dúvida na questão 8. Questão 8. Beleza, vamos lá para questão 8. Tá aí, ó, essa daí mesmo? Isso.
Eu não entendi muito tem bem essa o significado do prefixo ingerir no latino. Então, quando ele joga essa ideia do ingerir, ele fala assim, possui prefixo latino, em qual alternativa há um similar grego. Então, assim, o eu de euforia, ele significa o que para você? O que é esse eu? Eu seria de si mesmo, né? O que é a palavra eufonia? Bom som, Uhum. tá vendo? Então, um dos valores dele é essa ideia do bom, né? Mas no caso aqui de ingerir, aí vamos para cima ele tem similar, que ele fala, né? Ele é latino, aí ele quer similar grego, em enfraquecido. E aí, qual é esse valor aí do em enfraquecido? Professor, ser sincero com você, eu não tô sabendo muito dessa matéria do prefixo, dos significados. Eu queria saber mesmo. Eu chutei essa questão, chutei mesmo. Então, mas aqui a gente vai cair naquela situação. O que eu recomendo vocês fazerem? Porque assim, se você me perguntar, eu vou falar, pô, eles têm o mesmo valor, porque dão esse valor aí de algo que, como se diz assim, é para dentro, né? Um valor de para dentro, ou um valor abaixo. Só que assim, se eu falar isso pra você, você vai falar, pô, professor, legal. E aí você vai lembrar quando disso aí? Vocês entendem, moçada? Então, o que eu recomendo você fazer nesse tipo de questão? Nesse tipo de questão, eu recomendo você ir lá e fazer o seguinte, ó, destaca o prefixo, ó. O prefixo aqui, quem são os prefixos aqui pra gente, ó? É o eu, é o em, é o meta, é o anfi e é o epi, tá vendo? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar a sua gramática, você vai pegar o meu material, se tiver naquela relação, ou vai pegar um bom dicionário e vai digitar lá, eu. Só que quando você digitar eu no dicionário, não digita eu, que aí você vai pensar que é pronome. Você tem que digitar assim, ó, eu e um traço na frente, para indicar que isso aí é elemento de conexão. Você vai pegar ali, por exemplo, o em e vai colocar um tracinho na frente no dicionário. O meta, tá vendo? E colocar um tracinho na frente. Quando for sufixo, por exemplo, aí você vai botar tracinho e oso, tá vendo? Osso não, né? Oso. Ó, tracinho e oso. Para o dicionário entender que você está querendo saber o elemento de ligação. E aí ele vai te dar qual os possíveis valores de eu, os possíveis valores de em, os possíveis valores de meta. E aí você vai pegar esse valor e você vai trazer para a palavra. E vai tentar entender por que eu estou pegando esse prefixo in de ingerir com o em de enfraquecido. Você entendeu? Entendi. Obrigado, E, assim, não tem outra maneira de você aprender senão essa, tá? Por quê? Porque você vai conseguir ler, escrever, que é a melhor maneira que você tem para quê? Para fixar isso. Então, quando você coloca ingerir, esse valor é para dentro, né? E o enfraquecido de enfraquecer também é para dentro. Esses dois prefixos, só que um é latino e o outro é grego. E eles têm valores, sim, similares de algo que é para dentro, tá bom? Professor, Pois não. por uns raciocínios aí lógicos que eu fiz, né? Tipo, eu eliminei a letra A. Isso me dá medo, mas vamos lá. Não, eu eliminei a letra a letra C e a letra D. Né? E anfi, eu sei que biologia é 2 e tal, tem o anfipático lá da. Enfim. Aí eu fiquei na letra B e na letra E. Aí eu fui na E. O que seria esse epílogo? Não sabia o que era. Então, isso aí no caso de você, por exemplo, quando você pega lá e veja o significado da palavra epílogo. É que assim, como eu falo, né? O pessoal não está acostumado com essas palavras, né? Mas o epílogo, ele está relacionado a finalização. A palavra epílogo significa final, tá? Finalização. Epílogo, tá? Significa final, finalização. Agora, esse prefixo epi, ele é grego. Perfeito, ele é grego, já começa aí. Só que ele significa algo que vai além. Então, epílogo é além do fim. Oh, entendi. Isso aparece aonde? Em filmes. Ah, o epílogo. Epílogo é além do fim, ou seja, depois do fim. É o epílogo. Terminou o filme. Aí vem o epílogo, que é depois do fim. Não são aquelas cenas, créditos finais? Ah, sim, sim. Ele não é um epílogo, é depois do fim. Pô, entendi. Obrigado, professor. Beleza? Fala. Meta de metacarpo significa o quê? Então, meta, cara, meta já tem vários valores, tá? Nesse Meta já caso tem... de metacarpo seria... no caso aqui, primeiro, o que significa aí metacarpo, né?
é um osso, né? Um metacarpo. Beleza. Mas eu quero saber o que significa o meta. Meta se pode ser o que está atrás do carpo. Atrás do carpo. Tá. No meio do carpo. Aí você tem. O meta ele pode ser meio, ele pode ser atrás. Tá. Beleza? Mas não pra dentro. Tá, entendi. Eu Beleza? marquei metacarpo porque eu, sei lá, pensei em osso, enfim. Não, beleza. Ei. Não, cara, mas assim, a gente. Ó, vou voltar aqui, ó, pra vocês aqui, grandão. Moçada, é isso. Vocês vão buscar naquilo que vocês mais conhecem, palavras mais similares. Mas se a palavra similar que você conhece não tem o mesmo valor dessa, como é que vai ser? Vocês estão entendendo? Então, assim, não tem pra onde correr, moçada. Aqui, ó, é aquele tempinho, opa, deixa eu pegar cada prefixo desse, ir lá no dicionário e escrever o valor. É difícil isso? Acho que não, né? Porque isso vai fazer você não esquecer mais. E aí, pô, você começa a ficar sinistrão, pô. Cara, essas questões aqui pra mim agora são moleza, molengo-tengo. Sei tudo. Beleza, moçada? Não tem pra onde correr não, moçada. Esse daí é... Mas tá acabando, isso aí tá acabando. Daqui a pouco, cada vez mais vão aparecer menos, tá bom? Mas, enquanto aparecer, a gente tem que fazer esse tipo de estudo aí. Vamos lá, moçada, próxima aí. Aqui morreu mais alguma? Professor, Por não? tô com uma dúvida na 14. 14, mano. Vamos lá, 14, mano. Questão 12, 13, 14, mano. Nessa Vamos lá, aí, ele aqui pra mim tá traficantes no início. a do traficante, a sua deve ser... Essa aqui é a 12, mano. Isso, a palavra traficante, eu não consegui entender a formação dela. Eu pensei que vinha do verbo traficar. Não, vem da palavra tráfico, né? Vem da palavra tráfico. Beleza? Então não poderia ser regressão. Não, porque mesmo que ela viesse de traficar, você usou um sufixo NT, pô. Pra você criar a palavra traficante, você usou um sufixo no lugar do ar. É ou não é? Se você pensou na palavra... Na verdade, de onde ela veio dessa palavra aqui, ó. Ela veio daqui, ó, tráfico. Veio a palavra tráfico. A palavra tráfico, ela pode ter sido originária do verbo traficar, mas geralmente, né? Independente se você pensou em tráfico ou se você pensou em traficar. Como é que você criaria a palavra traficante? Se você pensou nessa, o que você faria? Você retiraria o R, tá vendo? Você retiraria o R e acrescentaria o sufixo NTE. Deixa eu sair daqui. Tá dando pra ver, sim. Consegui Tá vendo? entender. Aham. Então, assim, você pode pensar que traficar gerou a palavra tráfico, mas do verbo traficar, eu retirei a desinência de infinitivo e acrescentei o sufixo NTE, que é agente, né? É igual você pensar em gerente, não é? Então, esse NTE é o cara que executa, indicativo de ação. Beleza? Beleza. Valeu, professor. Show de bola, Professor, moçada. Por não? Eu fiquei com dúvida na questão 15. Eu consegui fazer ela, mas teve uma ali que eu fui na menos pior, sem ao meu ver, mas eu achei estranho também. Tipo, Sim. a letra D é a única que eu não consegui ver um erro claro aí. Mas, tipo, a palavra... Não tem como eu falar que tcheco seria um dígrafo consonantal, né? Porque tem 3 consoantes ali, mas para mim tem um som só isso. Para mim não seria um encontro consonantal. Então, mas veja só. Ele quer onde há encontro consonantal. Beleza? Então nem preciso analisar a questão do... Porque isso aqui é dígrafo, né? Não, exato. Mas, professor, mas aí... Isso aqui é dígrafo. Tá. Mas aí isso não vai anular o fato de ele ser encontro consonantal? Pô. Não, você tem razão aqui, cara. Eu fui na menos pior, né, mas... Não, mas você tem razão aqui, porque aqui, embora isso aqui seja um dígrafo, ele é um dígrafo consonantal, então existe um encontro consonantal aqui. Mas eu posso falar que é um dígrafo mesmo tendo as 3 consoantes? Tipo... Claro, porque o CH ali é dígrafo, né? Não tem como de CH. Mas então seria... Esse CH formaria uma letra lá que, tipo... Ué, ele é um dígrafo o quê? Consonantal. Ou ele forma uma consoante, pô. Então vai ser o T e essa consoante? O T e o C. O T e o C, pô. Mesmo tendo um som só, é meio que uma exceção, assim. Pô. Sei lá, que eu achei então, mais... Porque aqui, cara, esse tché, ó, tché, é como se você tivesse o X ali, ó. Tché, tá vendo? Então tem 2 sons ali. Não tem um som só. O fato de você ter ali um dígrafo, ele é um dígrafo, só se ele fosse um dígrafo vocálico, tá?
Se ele fosse um Tá. dígrafo vocálico e o T antes, aí não teria. Sim. Mas aí, no Teria o caso, som nasal. Mas aqui não, porque aqui o que sobra do CH é uma consoante. entendi. Então, isso que sobrou desse dígrafo consonantal. Como é que essa palavra, ela poderia, o som dela seria isso aqui, ó. Então, eu formaria uma consoante nova ali que se ligaria com o T. Ok. Só que é esse CH com som de X, tá vendo? Ok. É o CH com som de X, então, tcheco. Tá vendo? Tá. Professor, Esse seria o valor, beleza? Só que veja, é só o valor, né? Como se fosse ali a consoante X, tá? Mas não é. O CH tem som de CH mesmo, que é esse som parecido com o som do X, tá? Ok. Fala. professor, qual seria o erro da letra E? Letra E é porque tem ali sim tem um dígrafo, né? Em cresça. Tá vendo? Aqui não tem encontro consonantal. Nem aqui também não tem encontro consonantal. Vocês são dígrafos, né? Mas o CR não é encontro consonantal? Não. Aqui no CR você tá certo. Não, o CR... Eu tô só olhando pro dígrafo, né? Aqui é que tá o problema. O cresça tem. O cresça tem, tá? O CR tem. Agora o excitar, não. Esse XC é um dígrafo, é isso? Esse é um dígrafo. Exatamente. Esse. Verdade. Ele tem um som só. Aí o que quebrou aqui foi o excitar, né? Ó. Então, K, você tem aqui, ó. Dá um zoom maior aqui, ó. Ó, o RT é encontro consonantal. O TR é encontro consonantal. O DV é encontro consonantal. O BS é encontro consonantal. O CR é encontro consonantal, mas aqui o XC não é. Entendi. E O senhor aí, também? que detona, né? Beleza. O erro na A estaria só na palavra piscina, certo? Ou não? Isso. Piscina. Isso é. Porque sombra tem. Certo. Tem o BR de sombra, né? Mas aí piscina, né? Piscina quebrou aqui, esse SC quebrou de piscina. Certo. Valeu, senhor. Beleza? Mais alguma? Professor, fiquei com... Evandro. Pode falar aí, pode falar. Rapidinho, é nessa mesmo. Levando o mesmo raciocínio de tcheco, um dígrafo vocálico, ele pode formar ditongo também? Segundo o mesmo raciocínio? Não. Se é dígrafo, não pode ser ditongo. Mas se eu tivesse, eu tiver o dígrafo, em seguida uma vogal. Semivogal, no caso. Não, mas aí não é por causa do dígrafo. Você não vai fazer ditongo com o dígrafo, né? Vai fazer ditongo com a vogal anterior. Aí pode. Não, perfeito. Perfeito. Assim, aquele N ou aquele M do dígrafo não vai virar I. Foi isso que eu entendi que você perguntou. Agora, se for porque antes tem uma vogal e depois vem outra vogal com dígrafo, aí o ditongo está entre as sílabas que geraram essa vogal e semivogal, na verdade, né? Perfeito. Tudo bem? Entendi. Não consigo ver aqui uma palavra que poderia... Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Não tem nenhuma ali que poderia trazer isso pra gente, ó. Não vejo aqui. Tá vendo? Não tem nenhuma aqui, não tem. E assim, dificilmente você vai ter isso que você falou, por quê? A não ser que pão, não tem. Eu teria que ter algo assim, ó, por exemplo, eu teria que ter um A e em seguida um E com N no final, por exemplo. Mas isso no meio da palavra, tá vendo? Ou um A seguido com um E e um N, tá vendo? Porque aí sim ficaria o ditongo entre o A e o E, tá vendo? Mas não consigo ver isso em uma palavra, beleza? Perfeito, perfeito. Obrigado. Nada. Professor, Pois não. eu fiquei com dúvida na questão 16. 16? Vamos lá, questão 16. Eu consegui acertar ela por conta que na letra E, que foi o que eu fiquei em dúvida, entre a C e a E, ao meu ver, teria que ser em vez de, não ao invés, mas eu não sei muito bem a regra. Qual que seria aí, tipo... Porque isso aqui, ó, quando você tem essa estrutura aqui, ó, o que você quer? Vamos tentar entender o que ele tá dizendo aqui, ó. Ele tá dizendo assim, ó, preferimos ir ao cinema, tá vendo? Ó, preferimos ir ao cinema, ok? Aí deveria ser em vez de jogar. Concordo. Tá vendo? Em vez de jogar. Então, assim, o que você consegue entender nessa ideia de em vez de? Como assim? Pra mim encaixa em vez de mesmo, mas... Não, mas aí, ó, aí você tem que pensar o seguinte, ó. Eu conseguiria falar assim, ó, preferimos ir ao cinema
no lugar. Você Sim. consegue entender essa estrutura? No lugar? Consigo. Sim ou não? Sim. Então tem que ser em vez, porque em vez de é no lugar de. Tá, mas esse ao invés Ao dele invés pode de ser é do contrário a. Entendeu? É Pô, ao mas- inverso, ao contrário. Aqui não Eu tem não- como você colocar ao contrário de jogar. Não, pô, não cabe esse raciocínio aqui. Não, eu fui pelo que eu mais vejo, assim, em textos e tal, mas pior que pra mim faz sentido se eu for falar do contrário. Mas, não sei. Não faz sentido algum, cara. Você falar que preferimos ir ao cinema ao contrário de jogar. Que isso, cara? Ao contrário é contradição, velho. É uma Pô. coisa contra a outra. Não. Aqui é no lugar da Isso aí é meio que uma exclusão, né? Esse em vez de. Isso. Por exemplo, se você disser assim, ó, ser alto em vez de baixo. Aí você vai falar, ser alto no lugar de baixo. Não, aqui é ser alto ao invés de baixo, tá vendo? Que é ao contrário de baixo. Pô, professor, pior que eu não tô entendendo, não, porque pra mim seria uma exclusão também, tipo, alto ou baixo. Mas, cara, veja, aqui não é ideia de, assim, nesse caso do exemplo aqui do futebol, é lugar. No lugar de um, prefiro o outro, tá vendo? Tá. Então ele está no lugar, ok? Então no lugar de um, prefiro o outro. Agora aqui não dá ideia de contrariedade. Ah, o contrário de jogar é ir ao cinema? Ah, tá. No caso do alto e baixo seria. Contrário de um, contrário de baixo é alto. Então ao invés de baixo é alto, tá vendo? Entendi. E como eu agora. disse, aqui jogar futebol é contra ir ao cinema? Que tem a ver uma coisa contra? Entendi. Então, quando você conseguir encaixar a expressão no lugar de, então tem que ser em vez de. Tá. Quando Ok, você conseguir substituir ao contrário de, tá vendo? Ao contrário de baixo, é alto, tá vendo? Ao invés de baixo, é alto, tá vendo? Deu pra entender? Eu Ficou mais peguei claro ideia. agora? Sim. Ok. Beleza, então. Vamos lá, isso aí. Mais Professor. alguma aí, moçada? Manda. Por que não poderia ser a alfa? A 16 mesmo? Por que não poderia ser a alfa? Ele saiu cedo. Afim significa igual. A palavra afim significa igual. Ali tinha que ser a espaço fim de. Tá vendo? Junto ele pode ser afinidade também. Isso, hein? Teria que ser assim a expressão, ó. A fim de. Ô, professor. Oi. O afim junto, como tá na alternativa ali, ele pode significar, tipo, afinidade também, né? São iguais, né? Tá. É. Ok? Tem afinidade, semelhança, são iguais. Ok. Essa é a ideia. Só que eu não posso colocar a expressão a fim de, com esse intuito aí, né, de ele saiu cedo a fim de poder, tá vendo? Para que a fim, né? Esse para que a fim de que, ou seja, indicando finalidade. Se o valor é indicativo de finalidade, tem que ser aquele afim aqui, ó. Tem que ser esse cara aqui, ó. Indicativo de finalidade. Tudo bem? Entendi. Agora, perguntar mais. indicativo de similaridade, de igualdade, aí é o afim. Aí seria esse aqui. Mas não teria Ok. esse D aí, tá? Só a Beleza. palavra. Qual que é o nome desse tipo de exercício aí? Tipo, o que eu tenho que pesquisar pra ver mais questão disso? Aqui é mais essas palavras, como se diz? Ah, cara, aqui tem vários contextos para isso, palavras que se confundem, né? Palavras de sentidos contrários, mas semelhantes na escrita. Então, tem várias entra muito em propostas pra ortografia, isso. né, professor? Ela entra como uso de ortografia, né? São expressões, né? Expressões semelhantes. Pode botar assim, ó, expressões semelhantes. Aí você vai ter o acerca de, acima de e o acima de. Então são expressões semelhantes, né? Tudo bem? Entendi. Obrigado, viu? O que mais? Eu fiquei com uma dúvida na questão 18. Questão 18? Sim. Vamos lá, qual é a dúvida da questão 18 aí? Pô, que nem você fala, né? Entre o certo e o duvidoso, né? Mas, tipo assim, Deu certo ou deu errado? Não, deu certo, lógico. Então, se deu certo, então tá bom, né? Mas eu fiquei com dúvida na letra E, tipo, esse pôs aí, eu sei que seria um monossílabo tônico, mas não seria um acento diferencial isso também? Onde? Na letra E. Não, aí não é diferencial, não. Vai diferenciar de quem? É porque tem que ser igual a preposição para usar o diferencial, né? Não é porque é derivado que. Exatamente. Entendi. Então, tipo, o acento diferencial, assim, com a preposição tem que estar no infinitivo, igual a preposição mesmo. Jesus, teria que ser esse aqui, ó. Esse é o diferencial. Uhum. Beleza? Esse é o diferencial. Eu pensei, pô, isso aí
no pior dos casos, seria um monossílabo tônico, né? Então teria que ser a letra D mesmo. Mas Ele não é tem um problema. monossílabo tônico, né? Não, Não no pior é. dos casos, mas ele é um monossílabo tônico. Não, sim, Beleza? sim. Show. Show. Beleza. Mais alguma, moçada? Professor, na questão 19. No meu é 19 aqui. Qual que... Ah, 19? 19 é essa aqui? Não. Acho que é uma depois dessa, então. Essa aí é Essa 19 aqui? de É essa? Não. É uma que fala que todas as palavras estão grafadas corretamente. Acho que ela tá lá atrás, né? Essa é 17. Não, aquela 17. Ah, 17? Isso. Opa, aqui. Ah, tá. Que ele fala aqui, ó. Tá, observe as frases abaixo. Tá, e qual é a dúvida aqui? Se você puder esclarecer todas, eu agradeceria. Ué, o erro da primeira tá aqui, ó. Imprescindíveis é com SC. Ah, tá. Beleza. A outra está com a palavra: um blog não deve ter conteúdo obsceno que provoque ultraje ou constrange os usuários. Essa aqui tá ok. A 3, a criação de blogs das turmas começou como algo despretensioso. Despretensioso está errado, escrito com S. Beleza. E no simulado online, né? No simuladão caiu a palavra pretensioso. Ah, eu não fiz, senhor. Eu errei no então. simulado e errei no simulado de novo. Olha aí, olha o cérebro. Pô, cara, eu adoro. Não, veja, não estou torcendo por você ter errado não, tá, Isaac? Pelo amor de Deus. Eu acho que era pretensão a palavra, não era? Não, era pretencioso. Pretencioso? Era, pode voltar lá. Eu postei a correção lá pra vocês assistirem. Depois vocês assistam lá. É que eu errei pretensão também. Eu coloquei com C cedilha por algum motivo. Entendi. Mas vamos lá, moçada, olha só. Pretencioso e despretensioso acaba sendo da mesma maneira, e ao invés daquele C ali é com S, tá bom? E aí aquilo que eu falo pra vocês, moça, não é porque você viu uma vez que tá gravado. Aí, ó, a gente fez o simuladão. Tô usando aqui o Isaac como exemplo, um bom exemplo, não é um mau exemplo não, hein? Bom exemplo pra dizer, ó, moçada, o cérebro de vocês, nosso cérebro, você acha que o meu também é assim tão sinistrão? Não, cara, se a gente não treinar, se a gente não escrever, não vai fixar isso aí. E o bom é que quando a gente erra, traumatiza, né? Aí, filho, aí a tendência de você esquecer é bem menor, né? Mas tá aí, a prova de que não basta estar muito recente, tem que estar dando aquela revisada, tem... Ah, errei essa palavra. Pô, eu vou escrever umas 5 vezes essa palavra pra não errar mais. E é assim, moçada, se você não fizer isso, vai ficar difícil. A gente grava muito quando a gente escreve. Primeiro, o trauma de ter errado. Segundo, você escreve a palavra umas 5 vezes, você não erra mais essa palavra dali pra frente. Não vai cair mais em pegadinha, tá bom? Outra? Qual a outra? Professor, na questão na alternativa 4 aí, por que sessão não pode ser com C cedilha? Qual que é a diferença dos dois? De novo essa? Na alternativa 4. Nós, hein? Mas caiu também no simulado online, né? Caiu no simuladão também, mas vamos lá. Graças à cessão de material por parte dos professores. O que os professores fizeram aqui? Doando. Isso, eles doaram. Eles cederam. Ato de ceder. Ato de doar. Então você vai escrever sessão com 2 S. Beleza. Senhor, o senhor já passou isso na aula ou eu tô enganado? Já. Isso aí é parônimos, né? Homônimos e parônimos, lembra? A gente falou em homônimos e parônimos. Tá, beleza. Esse aí, no caso, seriam homônimos, né? Qual homônimo que é esse aí? Homófono. A escrita é diferente, mas a pronúncia é a mesma, né? Beleza? Veja, nesse caso, o cessão aí, ele tá com a ideia de doar, de ceder. Cuidado que a gente tem também a palavra cessão com a ideia de desistir, renunciar, tá bom? A palavra cessão também pode significar desistir, renunciar. Beleza. Cancelar, né? Erradicar. É a mesma coisa, né? Ok. Como é que é? Como é que é? Tipo, não, acaba sendo a mesma coisa que você falou, tipo, erradicar, cancelar, mesma coisa. Ah, sim. Mas tem seus valores, beleza? Ok. O que mais, moçada? Mais alguma dúvida? Eu fiquei com dúvida na questão que tinha extrato, caçou, sessão. Eu não sei se é a próxima ou a anterior. É a 19, professor. Essa aqui. Essa. A minha dúvida tá no sessão. Porque eu li a seção de livros e materiais, eu pensei que
existia a escola, a estrutura escola, e aí tinha uma seção na escola de livros e materiais. E aí, essa seção seria com C cedilha, né? Uhum. E aí, essa foi a minha dúvida, porque eu fui por isso e marquei errado. Então, mas vamos lá. Aí é que tá, né? Esse contexto, veja, qual que é o mais propício aqui, né? Aí é que assim, professor, mas eu posso entender que é uma sessão. Pô, cara, mas será que é isso que essa frase quer dizer mesmo? Vamos ver, ó. Essa aí seria a terceira, né? Ele bota lá: a sessão de livros e materiais audiovisuais estará proibida durante o recesso escolar. Veja, se você entendeu que a sessão é uma repartição de livros e materiais audiovisuais, estará proibida, pô, cara, é possível, não é? É possível, mas é meio que forçar a barra, cara. Aqui assim, é muito mais notório a ideia de que, ou seja, o empréstimo, tá vendo? O empréstimo de livros e materiais visuais. Caramba, hoje tá difícil de falar audiovisuais. Audiovisuais. Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Aqui tá muito mais propício você entender que é o ato de emprestar, de doar, de ceder, tá vendo? E muito mais você entender que, isso aqui é a sessão, é a repartição de livros. Pô, repartição de livros? Pô, repartição de livros não é biblioteca, cara? A biblioteca também tem audiovisual. Como é que é isso? Fica estranho, entendeu? Agora. Faz sentido, faz sentido. Se eu tivesse um contexto maior, onde ali realmente daria para entender que isso é uma partição de um lugar, aí sim, sessão com C cedilha aqui caberia naturalmente, mas aqui é meio que forçar a barra, concorda comigo? Não sou eu que tô querendo forçar a barra. É que assim, para eu entender que isso é um lugar, pô, aí, né? E aí você teria resposta se tivesse assim, é isso? Não, nesse caso não teria. Eu Entendi. só, sei lá, me confundi mesmo na hora e marquei errado a partir dessa afirmação que eu vi. Entendi. Então, assim, até talvez o camarada que montou essa questão foi até inteligente, porque se o cara pensasse assim, depois ia entrar com recurso, né? Então, assim, no caso, eu só bobeei mesmo. Entendeu? Mas aí, porque eu acho que só tem duas alternativas aqui com sessão, a letra D e a letra E, né? Sim. Mas aí, o que quebra é porque o cassou, né? A prefeitura cassou a licença, né? Então aqui Cassou aí a letra com dois S, né? Isso, aí a letra E te quebra, né? Porque o extrato da letra E tá certo, mas o cassou da letra E tá ruim. E o delatado também tá errado, né? O delatado tá ruim, o incipiente também tá ruim, tá vendo? Então realmente foi até uma questão para evitar mesmo o recurso aí. Sim, é possível entender que isso é um lugar? Cara, mas concorda comigo que o contexto maior seria de ceder, né? Ou seja, o ato de ceder os livros, ceder os materiais audiovisuais, esse ato está proibido, né? Durante aí. Entendi. Tá vendo? Mesmo porque no feriado a sessão estaria fechada e não proibida, né? Justo. Faz sentido. Entendeu? Então, assim, cara, achar que isso é um lugar é meio forçar a barra, mas mesmo assim não teria resposta. Tudo bem? Mais alguma, moçada? Professor, Oi, não. Incipiência com S não é sem saber? Qual? Incipiente com S, você tá falando? Isso, não é sem saber? Tá ruim a sua, tá falhando a... Ela perguntou se incipiente com S não seria sem saber. Isso, incipiente com S, o valor é de o ignorante, aquele que não tem conhecimento. É isso aí. Então não seria sem qualificação? Não seria o quê? Não seria sem qualificação? Então, aí é que tá, né? Se você pensar, mais uma vez a gente vai cair nessa situação de isso aí é meio que forçar a barra, porque quando você bota aqui, ó, que os currículos dos candidatos demonstram que eles são todos. Veja, se eles têm currículos, então eles não são ignorantes. Currículo significa que você tem experiência em alguma coisa ou uma baixa experiência, entendeu? Não que você não tenha conhecimento, senão nem currículo você tem. Compreendi. Muito obrigada. Então, por isso que realmente não cabe aqui o ignorante, porque, professor, mas eu... Aí vai, né, aquele pensamento, professor, mas eu posso ter mentido o meu currículo. Não vamos levar para esse lado, né? Então a gente pensa assim, o camarada tá apresentando um currículo, aí eu falo assim, imagine, eu vou lá, né, tô eu e o Davi. Davi tá aí ainda, né? Tô eu e o Davi lá. Davi, pô, chega lá, ó, eu sou professor de física e
vim aqui querer dar aula. Beleza, ô Davi, faz quanto tempo que você se formou? Me formei ontem. Aí eu pergunto pra você, Lara, ele é um incipiente com S? Não, porque ele tem qualificação. Exatamente, mas ele é novato, né? Ele começou agora. Então ele tá muito incipiente com C, ele tá muito novinho, muito principiante. Entendeu? Esse é o valor. Ou seja, ele tem conhecimento, mas é um conhecimento novo, né? Muito recente. Então ele é um incipiente com C, tá? É o que cabe aqui melhor. Outra coisa, eu não vou te perguntar, porque todo mundo falando, mas o sufixo mente na palavra aparentemente, ele não seria de um valor de intensidade? Então, primeiro que assim, a ideia do aparentemente como intensidade, quando você diz assim, ó, aparentemente, tá vendo? Aparentemente, ele viaja muito, tá vendo? Então, valor de intensidade não, ele tem mais valor de modo, né? Como que ele viaja muito? Esse aparentemente, então assim, normalmente, tá vendo? Esse normalmente indica até uma certa frequência, né? Mas intensidade não. Um modo talvez ali, ou uma temporalidade, mas a temporalidade seria normalmente, frequentemente, tá vendo? Quando você fala frequentemente, isso tem valor de intensidade? Não, senhor. Tá vendo? Então, o mente nem sempre vai ser intensidade, tá? Ok, muito obrigada. Então, assim, ele fica permeando esse intensidade, modo, tá? Ele permeia aí esses universos aí. Pode até ter mais, tá? Mas esses dois aí são os mais comuns para o mente. Tudo bem? Vamos lá, moçada. Mais alguma dúvida? Não? Professor. Pois não. Eu não sei se eu tô muito errado pensando nisso. É na 11. 11? No trecho retirado do texto. Vamos lá. Eu acho que eu interpretei muito errado, mas... Essa aqui? É. Tá, o que que ele... No trecho Não, pode falar. texto 1... não tem texto 1, tá? Mas não precisaria porque esse trecho já é suficiente. Chegamos quase à ideia de Platão, mas aí já o terreno é extremamente perigoso e podemos nos enredar. Na verdade, não é enredar, tá? A pronúncia correta aqui é enredar, tá? Certo. Eu tinha colocado eco porque eu pensei, capacidade de narrar um fato inquestionável. Se ele quase chegou na ideia de Platão, e é um terreno muito perigoso, seria difícil narrar esse fato. Certo, mas vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte, né? Ele tá pedindo para você identificar a expressão destacada, não é? Isso. Então, a ideia, tudo bem, o contexto pode me favorecer ou não, beleza, mas vamos para cima da expressão destacada. E aí, o que significa esse podemos nos enredar? Enredar seria... Enredar. Atrapalhar? Isso, embaralhar, tá? Embaralhar, emaranhar, entrelaçar. Então esquece, já mataria já. Acabou, cara. Aqui é significado da palavra enredar. Mas aí quando esse podemos nos, aí vem a ideia da possibilidade. Ele não diz que vai, ele diz que podemos. Tá vendo? Aí o contexto me ajuda por causa dessa ideia de que algo que pode não é certo. Daí a ideia da possibilidade, da probabilidade, tá vendo? Mas aqui você tinha esse cunho do podemos nos, não é uma afirmação dele dizendo, é diferente falar assim, ó. Se eu falasse assim, ó. Se eu falasse assim, enredamos. Isso aí é possibilidade? Não. Não, isso é certo, né? Aconteceu. Nós estamos enrolados. Nós certo, estamos Agora, quando eu coloco assim, ó, podemos nos enredar, isso não é certo. Pode ser que não ocorra. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, o valor dessa locução todinha aqui, ó, é para nós aqui uma possibilidade. Certo. Aí seria uma afirmação. Não entendi, então. Se tivesse assim, era afirmação. Não era, se tivesse o enredamos, não era probabilidade, não era tentativa, não era possibilidade. Ou seria certeza de encontrar ou capacidade de alguma coisa. Capacidade e certeza poderiam ser... Certeza até seria melhor se estivesse escrito enredamos. Mas do jeito que está escrito ali, se podemos nos enredar... Então veja, caso, tá vendo?
chegamos quase à idade de Platão, mas aí já o terreno é extremamente perigoso. E se nos mantivermos assim, poderemos. Tá vendo? Então não é certo. A ideia aqui é mais duvidosa do que certa, entendeu? Certo. Então você tem com essa ideia da probabilidade aí, da possibilidade, mas é claro que a questão também está vinculada aí para nós a esse ato de enredar. E esse ato de enredar é emaranhar-se, enrolar-se. Tudo bem? Entendeu? Valeu, mestre. Valeu, meu querido. Mais alguma dúvida aí, moçada? Professor, Pois não. eu acabei chegando um pouquinho atrasado. O senhor falou da 3? Acho que não. É aquela lá do peculiar. É esse mesmo. Falei. Ah, então depois eu assisto. Tá, falei sim. Falei do peculiar, sim. Beleza, depois eu coloco lá. Aí fica pra vocês lá, beleza? Professor? Mais alguma dúvida? Beleza. Professor, Pois não? Na questão 7. 7? É. Pois não. Esse alimentar, ou alimento, no caso. O alimento. Tem de alimentar ou a palavra já é um substantivo, assim? É um substantivo concreto. Exatamente. Entendi, Fefe. E o Davi ajudou aí também. Não, é isso mesmo. O alimento é um objeto. Então, primeiro vem o alimento para depois vir o verbo alimentar. Aqui não é uma derivação regressiva. Aqui é o processo natural. Tranquilo, então. Obrigado, viu? Não gera pra gente ali o ato de alimentar. Não, alimento é aquilo que você come. Então, é um objeto, né? É um material. Tem matéria, né? Então, assim, é uma coisa. Isso não é derivação regressiva. Tá bom? Por isso que não serve. Legal? Então, viu? Nada. Mais alguma, moçada? Não? Professor, Pois não. a questão 20, o gabarito é B, mas eu fiquei em dúvida na A. 20. Fiquei com dúvida na A. Pior que eu também. Eu marquei a B, mas a me gerou dúvida. Vamos lá. O que ele fala aqui na questão 20? Assinale a opção correta quanto à grafia da palavra em destaque. A letra A deu dúvida? Sim. Entre a e a B. Tá, Eduardo saiu de casa definitivamente, mas não disse... Ué, esse porquê aí tá errado, né? Teria que ser o porquê? Ou não? Não. Uma pergunta indireta, então? É uma pergunta indireta no final. Teria que ser separado Mas com seria acento. separado sem acento. Com acento. Com acento? É, porque isso é uma interrogação final, né? Uhum. Ó, Eduardo saiu de casa, definitivamente, mas não disse por quê. Poderia ser por qual motivo, né? Também. Valor. Então, aqui, deixa eu ver se cabe aqui uma pergunta. Mas não disse por quê? Não, aqui, mas não disse por quê? Tá vendo? Ó, Eduardo saiu de casa. Aí eu posso falar, mas não disse por quê? Pode ser uma interrogação isso aí, só que a tal da interrogação indireta. Aí seria separado e sem acento. Mas se eu colocar não disse, né? Por quê, né? Esse porquê, porque saiu, vamos dizer assim, mas não disse por que saiu. Aí, o sair, o verbo sair estaria implícito em relação à anterior, e isso aí seria por separado que sem acento. Porque está completando o verbo dizer ali, que eu acho que é até mais plausível aí, né? Então, beleza. Obrigado, professor. Maneira não é esse o porquê correto. Legal? Tá. Tudo bem? Tudo bem. Mais alguma dúvida? Professor, nesse caso não poderia ser E por que as crianças ficaram gripadas? Não, pô, isso não é pergunta. Não viajaria por semana. Porque as crianças ficaram gripadas. Isso aí é causal, pô, é conjunção. Mas seria então junto? Junto sem acento. É porque eu vi o bizuzinho que o senhor ensinou, que é início de frase interrogativa. Mas não, cadê? Não, isso aí, não é. Beleza, não é início em frase interrogativa. Beleza. É que eu achei que, tipo, não fosse nenhuma. Eu não sabia que, tipo, era uma resposta, uma explicação. Então, mas aí nós vamos cair na mesma coisa que aconteceu no simulado, do simuladão, né? Vocês estão com uma mania de tudo tem que ser explicação, pô. Lembra que eu falei pra vocês o porquê ele pode ser explicativo, mas ele pode ser causal, ele é uma conjunção. Eu falei, vamos subir o nosso nível? Vamos entender que esse porquê junto é uma conjunção? É muito mais fácil de você entender o porquê que o porquê tem que ser junto, porque ele é uma conjunção. Ou explicativa, ou causal, ou final.
Entendeu? Nesse caso, ele é uma conjunção causal, ó. Não viajaremos essa semana. Isso não é um resultado? Sim. E qual foi o motivo? Porque as crianças foram gripadas, ficaram gripadas? Isso aí é causa, né? Então, o motivo é causa. Agora eu entendi. Então, aquele porquê é causal. Então, ele é uma conjunção subordinativa causal. Então, ele tem que ser escrito junto e sem acento. Mas se você parar e pensar, ele é uma interrogação direta? Não. Então, não tem por que ele ser separado e sem acento. Ele tá vindo com artigo? Não. Ele consegue ter ali a ideia de motivo ou razão? A palavra, o motivo ou razão pela qual... Não. Isso aí também não cabe aqui. Né? Porque aquele que não é pronome relativo. E a última lá, ele tá no final de interrogação indireta ou direta? Também não. Então, só caberia aqui o porquê junto e sem acento. De qualquer maneira, seria, tá vendo? Só que aí que eu falo, vamos entender quando esse porquê é junto e sem acento, o que ele é. E aí você não fica naquela, mas aí, esse cara é explicação, não tá com cara de explicação? Ele não tá com cara de explicação mesmo. Tá com cara de causa, né? Causal. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Show de bola, moçada. Mais alguma dúvida? Vamos lá então, moçada. Voltar aqui então para nossa visualização padrão. Vamos lá. E aí, moçada? Resistiram aí? Estávamos com 28, né? Agora caímos para 23. O pessoal vai morrendo no meio do caminho aí, né? Vai chegando, vai dando um cansaço aí, né? Mas e aí, moçada? Simulado corrigido, correção tranquila? Acho que deu para abarcar aí a maior parte das dúvidas que vocês tiveram, né? Então, assim, fico grato com a presença de vocês. Então, sempre que puderem aí, vamos participar. É mais fácil. Professor, mas como eu sempre falo, depois vai estar lá para assistir, mas pode ser que eu não trabalhe a questão que você tem dúvida ou não tire aquela sua dúvida específica. E se mesmo assim isso acontecer, lá quando eu colocar o vídeo lá para você assistir, lá você pode colocar um comentário lá com a sua dúvida que eu tentarei tirar para você, beleza? Moçada, quem gostaria de dizer alguma coisa? Eu agradeço ao senhor aí pela correção, que foi proveitosa. Beleza, tamo junto, tamo sempre junto aí, tá bom? Então tá, moçada. Moçada, muito obrigado pela atenção de vocês, então. Deus os abençoe, né? Vamos agora aproveitar para agradecer ao Papai do Céu, né? Esse é o momento agora da gente dar graça pela nossa existência, pela nossa vida, por mais uma semana que se passou, para nos dar aí força e ânimo, porque tá chegando, né? Parece não, mas tá chegando. Já estamos aí partindo para a segunda semana de março. Daqui a pouco a gente já tá findando março. Aí, filho, é maio, abril, maio, junho. E aí, julho já tem a galera comprometida aí já, mano. Já tem a galera aí, já com um pescocinho aí pendurado, né? E depois, filho, para setembro ali é um pulo, né? Então, moçada, vamos aproveitar ao máximo aí. Então, como eu falei para vocês, eu devo começar daqui a pouco aí com a mentoria também. Então, vai ser mais uma atividade para nós aí, para podermos estudar e fixar mais ainda esses conceitos, beleza? Moçada, forte abraço para vocês então, Deus os abençoe. Davi, pode ficar aí você tira dúvida comigo, tá bom? Os demais aí, bom fim de domingo, Deus os abençoe. Até amanhã com o pessoal da SpaceX, se Deus quiser. Forte abraço, moçada. Valeu, professor. Valeu, Evandro. Valeu, professor. Tchau. Valeu, moçada. Um abraço, cara. Valeu, professor. Também. Valeu. Tchau. Tchau, tchau, até mais.